Bem-vinda, seja bem-vinda. Então, o Ralph Winter, ele foi o precursor do ensino EAD. Você pode imaginar isso na década de 70? Quando nem tinha tecnologia que nós temos hoje? E o Ralph Winter, ele vai dizer o seguinte, existem dois tipos de missionários. Os missionários sodalíticos e os missionários modalíticos. Qual a diferença entre os dois? Os missionários sodalíticos são aqueles missionários da solidariedade. É o sujeito que deixa a sua casa, deixa a sua família, deixa a sua igreja, deixa a sua vida e vai para um outro país, vai para o meio dos índios, vai para a África, vai para a Bahia, entendeu? E aí o Ralph Winter vai dizer que são missionários sodalíticos. É o camarada que tem essa loucura, que eu não tenho, eu acho que todos nós aqui não temos isso. Isso é uma vocação, né? A palavra vocação, sabe o que significa a palavra vocação? Vocação vem do latim vox. Vox, que significa voz. E traduzindo, chamada, né? Então quer dizer, o sujeito que tem a vocação para a solidariedade, então esses são esses missionários que vão por aí fora. E aí ele vai dizer que o outro tipo de missionário é o modalítico. São os missionários do lugar. É o sujeito que não tem nenhuma vox para ir para um outro lugar, mas ele é o missionário ali onde ele está. Ele fala do Cristo, ele apresenta missões ali onde ele está. Então, quando a gente observa dentro dessa perspectiva, se Deus pudesse nos fazer ouvir o céu ou o inferno, nós ouviríamos muitas almas ali pedindo por missões. E aí o Dives vai dizer, viu, Deus, você que chegou agora, o Dives é o possível nome do alma do rico, tá? O Dives vai dizer que não manda Lázaro, então ele faz um clamor missionário. E o Abraão responde, não, eles têm Moisés e profetas. Agora eu pergunto, o que significa ter Moisés e os profetas? Isso. Vamos pegar as duas questões que você falou. Se eles têm Moisés e os profetas, Abraão, ele está fazendo referência ao Antigo Testamento. Porque todo o Antigo Testamento ele está preso nessas duas colunas, Moisés e os profetas. A lei e os profetas. E Jesus vai dizer nos seus dias, a lei e os profetas vigoraram até João. Então ele fala assim, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam, só que aqui tem um detalhe. Vamos fazer um link com Romanos 10? Como vão ouvir se não há quem pregue? Ou seja, Abraão, ele não dá nenhuma esperança para a alma do rico, dentro dessa perspectiva de que alguém do inferno vai lá, ou Lázaro, ou do reino dos mortos, vai lá avisar, olha, cuidado, vocês podem, né? Então, a nossa missão nesse mundo, gente, é ser missionários. A igreja é a única agência missionária. E o cristão, cada um de nós é um missionário. Ou modalítico, ou sodalítico, mas todos nós somos missionários. Ok? Amém? Vamos pensar sobre isso e vamos incendiar as nossas congregações com missões, né? E aí a minha mensagem foi basicamente sobre missões. Eu quase não prego sobre isso, mas foi para botar pilha no povo. Você viu, né? É. Sim. Aham. Aham. É. É o desejo dele.
Porque nunca demonstrou amor aos irmãos. Com agora, ele vê o quanto ele ama os irmãos. Aí, meu, aí é tarde, né? Aí já foi. Ah, tá, ok. Ok. Vamos ter uma palavra de oração para começar a nossa aula? Nós temos umas coisas interessantes. Vamos começar com quenoses. Né? Podemos orar? João, ora a Deus para nós, por favor. Sim, Deus. Obrigado, Jesus. Por favor, ó Deus. Sim. Por favor, ó Deus. Amém. 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 Obrigado, João. Irmãos, é o seguinte. O Kenosis é um texto tirado de Filipenses 2, 6 e 8, que o Hildo fez um questionamento 3 aulas atrás, e eu falei, não vai chegar ainda esse tempo. Vamos ler Filipenses 2, de 6 a 8, por gentileza? Quem gostaria de fazer essa leitura para nós, na Bíblia? Filipenses 2, 6 a 8. Por favor, José. Amém. Muito bem. Obrigado, José. A palavra usada para esvaziou-se no grego é kenosis. E no século XIX, agora preste atenção, gente, por isso que é importante a gente cavar a história. No século XIX, meados do século XIX, uma nova forma de cristologia fez seu aparecimento nas teorias quenóticas. Qual é essa? Nos ensinamentos dos quenóticos, o termo assinala a doutrina de que na encarnação o Logos se despojou de seus atributos transitivos ou de todos os seus atributos, reduziu-se a uma simples potencialidade e então, em união com a natureza humana, desenvolveu-se de novo, tornando-se uma pessoa divina humana. E aqui eu entendo que é um perigo para nós. Para começar, gente, será que os grandes reformadores, o período da patrística, os grandes capadócios, Gregório de Nazianzeno, Gregório de Nissa, né, Atanásio, Orígenes, Agostinho, Tertuliano, põe a mão no coração, Lutero, Calvino, John Knox, os grandes, por que eles nunca ensinaram o quenoticismo? Porque eles entenderam que não era assim o negócio. E isso aqui é uma coisa importante para nós, o seguinte, gente, é importante toda nova doutrina a gente passar pelo crivo apostólico, pelo crivo da patrística, pelo crivo dos reformadores, porque se esses caras não viram, alguma coisa aconteceu, porque eles não deixaram passar nada em branco. E eu fico muito com medo de novas doutrinas. Por que esses caras nunca falaram isso? Mas que diz talvez você vai entender, né? Essa doutrina quenótica diz o seguinte, que Jesus, quando o segundo filho da Trindade, o segundo filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade se encarnou, ele abriu mão de seus poderes. Vocês já ouviram isso, com certeza. Há músicas que falam sobre isso. E não vou dizer que é uma música que o camarada fez com maldade.
Fez por causa da interpretação que se deu a partir do meados do século XIX. Agora, a questão é, Hildo, será que ele se esvaziou de todos os seus poderes? Essa é a questão que a gente tem que levantar. Exatamente. Exatamente. Você disse tudo. E não somente olhar o original. O original é a primeira coisa. Mas outra coisa importante, a gente considerar a hermenêutica. E dentro da hermenêutica, nós temos que considerar uma palavra. Qual é a palavra do grego ali? Nós temos que interpretar a palavra à luz de todo o contexto. Mas vamos adiante. Vocês estão pensativos hoje, hein? A doutrina, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ou usurpou, ou julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Aqui está o kenosis, no grego. Assumindo a forma de servo. Espera aí. Esvaziou, assumindo a forma de servo. Vamos lá depois. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou. Ninguém o humilhou. Ele se auto-humilhou. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O fato de Cristo tomar a forma de servo não envolve a desistência de ser a forma de Deus. Não houve permuta de uma pela outra. Embora pré-existido da forma de Deus, Cristo não considerou o estar em igualdade com Deus como um prêmio que ele não devia deixar escapar. Mas esvaziou-se, tornando-se a forma de servo. Então veja, o fato dele se tornar em forma, não que ele era. Isso é importante falar, gente. Ele não se esvaziou para se tornar um servo. Ele se esvaziou, depois eu falo do quê? Para assumir a forma de servo. Ou seja, ele se fez servo porque ele quis, não porque ele trocou alguma coisa. Total. Por exemplo, vocês aqui, vocês todos são pastores. Mas em algum momento, de alguma coisa, na igreja, vocês assumem a forma de servo. Quem aqui é presidente da igreja? Você é, o Nilton é, o José é, o Zé Carlos é, a Neuza. Agora, quando a gente observa que nós, dentro da nossa liturgia, nós temos poderes, mas ainda assim, em algum momento, a Neuza vai se servir alguém. Mas ela não deixou de ser presidente, o José não deixou de ser presidente, o Hildo não deixou de ser presidente. Então, aqui está a questão que a gente tem que analisar. Assumir a forma de servo não envolve desistir de ser Deus. Esse é o problema do kenoticismo. Porque se Jesus, de fato, esvaziou-os de seus poderes, ele não é Deus. Aí alguém vai falar assim, não, mas o Espírito Santo o capacitou a fazer o que ele fez. Fala. Não, ele tem direito hoje porque é aniversário dele. Ninguém vê. Uhum. Ah, você falou tudo agora. Você falou tudo agora. Mas o kenoticismo não ensina isso. Exatamente. Mas o kenoticismo ensina que ele de fato se esvaziou. E é o Espírito Santo que o capacita. E aí você vai descobrir
em algumas palestras, em algumas pregações, que o problema disso é que se ele se esvazia dos seus poderes, ele não é Deus. É? Como não? Vamos. Mas o gnosticismo ensina o contrário, Rio. O gnosticismo ensina que ele se esvaziou mesmo. E é o Espírito Santo que capacita ele. Mas não é, não vejo como heresia dizer que ele esvaziou-se dos seus poderes. É. Não. Não, tá bom. Não deixa de ser Deus. Não, claro que deixa. Exatamente. Agora, se ele de fato... Não, mas veja bem, como é que você vai separar a essência? Como é que separa a essência? Claro que tá. Lógico. Vamos mais para frente aqui. Tem mais coisa para falar. Não, eu estou entendendo. Sendo em forma de Deus, não teve preocupação de ser igual a Deus. Aham. Mas, inclusive a minha Bíblia usa assim, mas fez-se sem reputação. Aí a gente tem que ter cuidado com essas traduções aí, essas melhorias de literatura, que ela acaba despossuindo o seu sentido original. Ah. Ele se fazendo servo, aí a Bíblia vai dizer, fazendo semelhante aos homens, e aí depois lá no final do versículo, no versículo 8, né? 8. Sendo obediente até a morte. Sendo. Uhum. Não está por dentro, não está dizendo que em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Não. Ah, ok. Aí, exatamente isso. Você matou o piolho na coceira. O gnosticismo ensina que ele se esvaziou de seus atributos. Não, mas eu estou falando isso desde que eu comecei a aula hoje. O gnosticismo ensina. E olha, tem uma música, eu gosto muito dessa música, só esse trechinho que eu não concordo, que é aquela música Mágico Carpinteiro do Vida Abundante. Aí ele vai dizendo, que é o segundo estrofe, ele fala, e de seus poderes se esvaziou. E de seus poderes se esvaziou. Isso é gnosticismo. É muitos. Por quê? Fala, se o José Carlos ia falar alguma coisa. Mas aqui é para isso mesmo. Aqui é para isso mesmo. Haveria. Poderia ter pecado, exatamente. Uma coisa puxa a outra, é verdade. Isso você falou é verdade. Essa construção de pensamento seu é verdade. Não, o gnosticismo. Não, ele falou gnosticismo, não gnosticismo. Ele falou, é porque parece um som, né? Vamos adiante aqui, ó. Agora, lê para nós, Deus, ali, fazendo favor. O slide ali. Vai.
Qual estado? O gnosticismo subverte completamente a doutrina da imutabilidade de Deus. Deus não muda. Ele foi encarnado, mas continuava imutável. Então, se ele se esvazia de seus poderes, ele perde a sua forma, ele se torna mutável. Então, ele é imutável. Se ele é imutável, então quer dizer que mesmo encarnado, ele era Deus com todos os seus poderes. Ele não pode abrir mão disso. Vamos dizer aqui, todo mundo aqui é pai e mãe, né? Quando eu brincava de lutinha com os meus filhos, hoje eu não posso brincar mais, todas as lutinhas eu perdia. Todas as lutinhas eu perdia. O menino, meus filhos com 4 anos, 5 anos, 8 anos, eu brincava de lutinha e eu perdia. Mas eu tenho muito mais poder que eles. Mas eu me deixava se perder. Então, quando a gente para observar isso como o Rildo compartilha, a gente vai descobrir o seguinte: o gnosticismo subverte isso daí. Porque se ele de fato se esvazia de seus poderes, então quer dizer que ele mudou. Mudou a sua essência. Exatamente. Eu não esvaziei das minhas forças. Voluntário. Aham. Aham. É uma decisão. Eu não vou usar os meus poderes. Pronto. Está ali. Mas o gnosticismo diz que ele se esvaziou desses poderes. Esse é o problema. Isso. Agora, pergunto, ele morreu ou se deixou morrer? Se deixou morrer. Então, sem querer. É sutil. Gente, cristologia é uma tacinha de cristal. A gente tem que ter muito cuidado. Nevrálgica. Ele é a coluna de tudo, ele é a pedra. Então, e aí vai, porque os camaradas que eu fiz referência nunca tocaram nesse assunto, porque eles não entendiam desse jeito. Tiago 1,17, Malaquias 3,6, e também implícito na própria ideia de Deus. O absoluto e o mutável são mutuamente exclusivos. Aquilo que é absoluto não pode ser mutável. E quando a gente estuda cristologia assim, Kelly, de uma maneira assim como nós estamos fazendo, a nossa visão do Cristo muda também. Tá? E um Deus mutável, certamente não é o Deus da Escritura. Lê para nós aqui, Giovanni, por favor. Exatamente. O Rildo, você falou, ele se tornou obediente. Agora, eu pergunto, entre a Trindade existe submissão? Não existe. Mas ele foi obediente ao quê? Ele foi obediente às próprias exigências da Trindade. O propósito. Então, aqui, algumas pessoas falam assim, não, porque Jesus ele era subordinado ao Pai. Ele nunca foi. Vamos chegar lá ainda, Rildo, fica tranquilo. A gente chega lá ainda. Não, a gente vai chegar lá. Fala. Sim. Aham. Aham. Aham.
o propósito se cumpra. Essa questão do Getsemane e a questão do rio, a gente vai ver daqui a pouquinho. Depois a gente vai trabalhar isso aí também. Muito bem. O homem pode abrir mão da própria consciência e de seus poderes quando está em período de sono, no entanto, não deixou de ser homem. É aquela história. Existem, eu não sei se a Neuza sabe, mas existem 16 tipos de fés na teologia. E existem 2 tipos de fés que eu gosto muito de trabalhar. Fé implícita, fé explícita. Aí tem fé objetiva, fé subjetiva, fé atual, fé... Tem 16 tipos. O que é fé explícita? Vamos começar com a fé explícita. O que é a fé explícita? É o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou raciocinando. Nós estamos refletindo sobre isso. Nós estamos refletindo sobre a nossa fé. Quando você prega, eu prego, a gente está refletindo sobre a fé. Quando a gente põe para pensar alguma coisa, a gente está refletindo sobre a fé. Quando a gente ora, estamos refletindo sobre a fé. E a fé implícita? É uma fé que nunca para. Porque se não existe fé implícita, Kelly, o cristão que sofre um acidente e fica em estado de coma, ele não pode morrer. Se a fé sempre ela é racional no sentido que eu posso fazer reflexão sobre ela, então a Neuza não pode morrer com um ataque cardíaco dormindo. Ou seja, a fé implícita está 24 horas na gente. E ela entra em ação quando a gente dorme. E ela entra em ação quando um cristão está em estado de coma. O que eu quero dizer com isso é exatamente isso. Se eu não tenho consciência porque eu estou desmaiado, ou se eu estou em estado de coma, ou se eu estou dormindo, ainda assim a fé corre dentro da gente. A mesma questão é, um homem não pode abrir mão da própria consciência, pode abrir mão da própria consciência e de seus poderes quando está em período de sono. No entanto, não deixou de ser homem. Quando logo se tornou homem, não se desvestiu da pessoa e natureza divinas, o que é impossível, mas apenas do emprego e exercício delas. Aqui está. Mateus 26, 53, quem lê para nós, por gentileza? E morto. Aí ele foi obediente até a morte. Claro! E uma coisa mais interessante, aproveitando o gancho que você falou, olha a educação do Cristo. O fariseu quer fazer uma pergunta. Mestre, eu tenho uma pergunta. Ele já sabia qual era a pergunta. Ele podia dizer, nem abra a boca que você vai falar bobagem. Mas ele falou, tá bom, pode soltar.
Pode soltar. Ele poderia dizer isso, né? Olha, não abra a boca que vai sair bobagem daí. Não, pode falar. Mestre, é lícito pagar imposto a César? Exatamente isso. Ou seja, a vida dele toda foi uma vida marcada pelo amor. Ele até pergunta, né? Até quando sofrereis convosco? Se eu pudesse revelar quem de fato eu sou, com todos os poderes. É aquela frase de Lutero, mão no coração. Deus usa o homem usa uma máscara para se esconder e Deus usa uma máscara para se revelar. Literalmente. Literalmente. Né? Mas eu estou falando do Cristo. O contexto é o Cristo, viu? Aham. Aham. Aham, é isso. E mais, veja, é um alto, você falou bem, olha, quando Cristo morreu, a escritura em Atos diz, Pedro prega, porque o Pedro foi médico legista, que quando ele foi morto, quando ele morreu, o corpo dele não entrou em estado de putrefação. Ora, se o corpo dele não entrou em estado de putrefação, significa que ele jamais abandonou seus poderes divinos. Senão, com o terceiro dia, ele estava podre já. Exatamente. Então, quando você abre o leque de raciocínio, aí você vai observar que é impossível que ele, de fato, esvaziou dos seus atributos. Né? Fazer coisas como parar o vento ou a tempestade, ou ressuscitar, Talita Cumi. O que é mais difícil? Eu dizer para ele, toma o teu leito, anda, o que é difícil para mim? Então, a gente vai observando que, de fato, ele possuía todo o poder. Lembra, não sei se eu falei aqui, eu acho que eu falei aqui, eu falei que Deus é amor, mas Deus não é poder. Foi aqui que eu falei, né? Deus é amor. É condição de ser, né? Deus é amor. Mas Deus não é poder. Por quê? Porque o poder não divide. O poder não se doa. O amor se doa. Você me ama, Nilton? Nossa, que mentira! Então você fala assim, mas e a Bíblia não fala que Deus é poderoso? É poderoso é uma qualidade, não é essência. É um atributo. Agora, você não vai ver na Escritura dizendo Deus é poder. Agora, Deus possui todo o poder. Então, o Cristo, ele é Deus. E de maneira nenhuma eu entendo que ele se esvaziou, ele abriu mão desses poderes. Vamos falar de mais um profundo sobre o que nós. Fala. Sim, sim. Triunfalismo, né? Deus é poder. Não, Deus não é poder, ele nunca disse isso. Deus é amor. Amor divide, amor doa, amor se dá. Poder não. Poder eu quero para mim. E aí a gente vai vendo aí como que o Cristo nos ama mesmo. Porque ele possuindo todo o poder, toda a autoridade, ainda assim ele não usa disso. Não, Deus é poderoso sim. Não, eu só estou dizendo a questão do é. Jesus é Deus. Então, se ele é, ele não tem como não ser. É aquela história, Deus é amor, ok. E aí a gente não entende por que Deus é amor. Por que a gente não entende que Deus é amor? Porque nós não somos amor. Nós temos a possibilidade de amar. E é por isso que eu escolho amar uns e não amar outros. Mas Deus não faz isso. Eu não amo um criminoso.
Mas Deus ama o criminoso. Por quê? Porque Deus não pode negar a si mesmo. Ele é. Ele não pode não amar. Então, se Jesus é Deus, ele não pode deixar de ser Deus. Porque ele é. É uma coisa tão interessante, porque nós falamos uma coisa muito errada, Neuza. Nós, os ocidentais, pelo menos, nós falamos, eu sou professor. Ninguém é, de fato. Eu estou. É só Deus. Por isso que essa questão de dizer eu sou melhor que fulano, isso não é para raça caída. Só tem um que é melhor. Lembra do jovem rico? Do jovem rico que não era jovem, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí ele diz, por que me chamas bom? Ou em outras palavras, o jovem rico diz assim, me ensina a ser bom como você é. Aí Jesus está dizendo, ninguém pode ser bom desse padrão que você quer. Jesus era fácil não, né? Já pegou a Deus assim, o bom dele. Bom mestre, o que foi? Não. Esse tipo de bondade você não vai alcançar nunca. Você está longe desse padrão. Tá? E como Logos, agora veja aqui, ó, decidiu-se autolimitar no uso de seus poderes. Houve uma união com o Espírito Santo para confirmar a sua obra. Atos 10, 38, alguém pode ler Atos 10, 38? E Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. 2 versículos para a gente fazer a leitura, por favor. Uhum. Consciência de obras mortas. Isso é interessantíssimo, essa palavra. E Atos 10, 38. Uhum. Exatamente. Então, quando a gente observa nesse testemunho de Pedro, a gente observa que havia uma harmonia a harmonia entre a profecia e o ministério de Cristo, que na verdade, o ministério de Cristo era um ministério profético. Ele foi o cumprimento da maior profecia. Aliás, o Antigo Testamento só tem 3 profecias. Sabia? Não tem outra. 3 só. Todos os profetas maiores e menores, eles trabalham em 3 profecias só. Nunca esqueçam isso. A profecia maior, a messiânica, o cativeiro e a volta do cativeiro. Então, todos os profetas, maiores e menores, trabalham só esses 3 temas. Eles não têm outro tema para trabalhar. Então, o ministério do Cristo foi um ministério messiânico, ou seja, ele desenvolvendo o ministério dele que foi profecia se cumprindo. Foi um ministério profético. A gente quase não fala isso, né? A gente podia falar mais, né? O ministério de Cristo foi um ministério profético. Tá? Então, adiante aqui. A resposta ao kenoses de Cristo. Jesus possuía soberania divina. Alguém duvida disso? Não. Perdoava pecados. Quem é que pode perdoar pecados? Deus. Ora, se o Cristo tinha poder para perdoar pecados, logo ele não se esvaziou de seus atributos. É lógico. Não precisa nem de fé para isso. É lógico. Fazer autodeclaração, eu sou, eu falo. Imortalidade. João 10, 17 e 18. Alguém quer ler isso aqui, por favor? João 10, 17 a 18. Você está anotando aí. Okay.
É isso mesmo? Veja, perdão, desculpa, Neuza. Veja ali, quando a gente fala assim, Jesus falou o quê? Ele dá a sua vida. Então, quando os escritos apostólicos dizem que ele foi morto, parece que tem uma contradição. Ora, ele foi morto ou ele deu a sua vida? Tem uma aparente contradição. Mas não tem contradição nenhuma. Por quê? Porque a visão de quem viu é que ele foi morto. Mas na visão de Deus, ele doou. Entende? É a visão do observador. É a mesma questão da ceia. Se você pegar o texto que a gente lê em toda a ceia de 1 Coríntios 11, pasme com o que você vai ouvir. A visão da ceia dos evangelistas está escrito lá, Mateus, Marcos e Lucas. Está lá, o que aconteceu na ceia. O que aconteceu na ceia, registrado nos evangelhos, é a visão dos discípulos naquela noite. Mas em primeiro, dos discípulos, e nem é a visão de Paulo, porque Paulo não estava lá. E quando Paulo escreve 1 Coríntios, os evangelhos não haviam sido escritos. E quando Cristo fala para Paulo, aí ele vai dizer assim, no 1 Coríntios 11, 23, eu recebi do Senhor. Opa! O que o Senhor falou para... Então veja, Paulo é o primeiro que diz o que aconteceu naquela noite. E quando Paulo diz o que aconteceu naquela noite, é da visão do Cristo, não da visão dos apóstolos. Tá. Mas o assunto não é ceia. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo não é questão de visão. Então, aí, na visão do Cristo, na noite em que eu fui traído. Então, ele não fala na noite da ceia, ele não fala na noite da Páscoa, ele fala na noite em que eu fui traído. Então, ele escreve, Paulo, escreve aí, na noite em que eu fui traído. Então, para o Cristo, foi o dia da traição. Para os discípulos, foi a ceia. Olha que coisa interessante. Foi o dia da comunhão. A visão deles é o dia da comunhão. A visão do Cristo foi da traição. São duas visões diferentes, antagônicas. Porque é a visão de cada um. É a mesma questão quando você aborda essa questão. Ele foi morto ou ele deu a sua vida? Não. Para mim, ele foi morto. Para Deus, ele deu a vida. Então, ele deu. Então, ninguém tirou dele. Ele mesmo fala isso, você leu. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Mas na visão da gente que via, ele morreu. Ele foi morto, na verdade. Não, para Deus era sacrifício. E o Pedro até é muito ousado. Vocês assassinaram. Do ponto de vista humano, Jesus foi assassinado. Do ponto de vista de Deus, foi sacrifício. Olha que interessante. Exatamente. Aí quando a gente passa a ter comunhão com Deus e com Cristo, você vai ver, não, ele foi sacrifício. Aliás, essa visão foi o único cara que ninguém na história poderia imaginar. Porque ele está sendo crucificado do lado de duas pessoas, Dimas e Gestas. Né? O ladrão bom... O ladrão bom se chamava Dimas e o ladrão mau se chamava Gestas. Gestas. Setembro é cultura. Oi? Dimas e Gestas. Quem relata? Você tem duas fontes. Flávio Josefos e Eusébio de Cesareia. Na história eclesiástica. Oi. Muito legais. Aconteceu, que ele é um fato histórico.
Sim, do Império Grego lá na Grécia, ela mandou uma carta para Jesus ser Isso, isso. Não, mas tem outra que Jesus foi chamado para ser um primeiro-ministro. É. Exatamente, exatamente. E é por isso que quando os gregos vão ver Jesus, ele chega e diz assim, está na hora de morrer mesmo. Você vê isso aí. Lembra do texto? E os gregos foram ter com Jesus? O evangelista não coloca o que eles foram falar com Jesus, mas o Eusébio fala o que eles foram falar com Jesus. Então aí você vai encontrar em Flávio Josefos, que foi um camarada quase contemporâneo, e Eusébio de Cesareia. E aí, falando do Dimas, o Gestas, ele fala assim, né, se você é o Cristo, nos livra daqui. E o cara, que ninguém dá nada por ele, ali você tem João, o único que estava na cruz era João, a mãe de Cristo, os líderes religiosos, os soldados romanos, quem que gosta de ver coisa ruim acontecendo, como é que é? Os mórbidos, né? E ele é o único que fala assim, não, nós merecemos o nosso castigo porque nós fizemos o mal. Mas ele nenhum mal fez. Ou seja, ele foi o único cara que viu que a morte do Cristo era sacrifício. Dentro de todos, ninguém percebeu isso. O Dimas foi o cara que falou assim, é sacrifício. Não, nenhum, eu estava debaixo da cama. Só João que estava lá com a mãe. Então a gente vai observando essas questões e você vai vendo que de fato o Cristo, qual é a visão do Cristo? É isso que eu gostaria que a gente pudesse pensar. Não é a visão do que a gente vê dele, mas é a visão, vamos entrar na mente dele. Eu preguei, onde foi que eu preguei? Esses dias agora. Uma das duas. Ali, ó. É uma da primeira a terceira. Eu falei assim, não foi, não sei se foi lá. Você pode descobrir o pensamento de alguém? Você pode, Deus, descobrir o pensamento. Olha, a Neuza é perigosa, hein? Aí, coitado do Edmar, hein? Então, veja, eu não sei. Você também solta uma pérola dessa, Neuza. Se a Neuza começar a rir, viu, Giovanni? Se a Neuza começar a rir, a aula vai ter que parar aqui. Que ela não para mais. É caminhão. Aí é o seguinte, ninguém pode descobrir o pensamento do outro. Mas qual é a única maneira de eu saber o que o Hildo pensa? Se ele escrever. Se ele escreve, eu sei o que ele pensa. Então, aí é a mesma questão, o que Deus pensa? Alguém pode entender o pensamento de Deus? Aí você fala, não pode. Não pode sim. O que ele pensa está na Bíblia. Os pensamentos de Deus estão na Bíblia. Nós temos a mente de Cristo, por quê? Porque nós lemos a Escritura. Então, a Escritura é o que Deus pensa. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, às vezes, nós que somos professores, pastores, pregadores, nós temos que, muitas vezes, para entender certos textos, a gente tem que entrar na mente do personagem. Porque daí a nossa visão muda. Então, quando a gente você pega o que os discípulos estão vendo e o que o Cristo está falando. Então, os discípulos estão vendo que ele está sendo morto. O Cristo está falando que ele está se entregando. Os quenóticos olham, ele se esvaziou. E o Cristo está dizendo, não, eu não me esvaziei. Eu só não estou usando o que eu poderia ter usado. Só abrir mão. Em todo o texto... Algum suspiro aí? Ixi. Obras. Exato.
Ô, Neuza, você falou uma pérola. Você falou uma pérola. Que bom que você veio na aula hoje. Porque você disse uma pérola. Ora, como que eu posso fazer obras maiores do que o Cristo? Porque ele não fez tudo que devia. É isso mesmo. Eu não acho o máximo, não. Mas é verdade. Como que eu posso fazer isso? Porque o Cristo abriu mão de usar todo o poder e deixou para nós. Por isso que nossas obras serão maiores. É, exato. Isso, Neuza, é. Uhum, exato. Mas você, eis que não foi carne e sangue que tu revelou. Ok, em todo o Novo Testamento não há registro dizendo que Cristo abandonou seus atributos. Veja, não há registro. Jesus com o seu corpo curava, saliva, toque, roupa, voz e etc. Se ele abriu mão de seus atributos, então nada disso poderia ter acontecido. A roupa. Alguém tocou? E o Pedro, sanguinão velho, né? Entrou lá num buraco, não sabe como é que sai agora. Disse, todo mundo está te apertando aí. Rapaz, que coisa mais, né? Todo mundo, que bola fora, todo mundo está te apertando aí. Que pergunta idiota é essa, mestre? Onde você está com a cabeça? Acho que o Pedro estava com muita muvuca, ele não aguentava mais, né? Aí ele fala aquilo. Não, de mim saiu poder. De mim saiu poder. Opa, se dele saiu o poder, ele não abriu mão de atributo nenhum. Agora sim, ó, vamos considerando mais coisas. Resposta ao kenosis de Cristo. Ok, mas tem o kenosis lá, o que significa isso? O texto em Filipenses não diz que Cristo esvaziou-se de seus poderes, ou algum dos seus poderes. O esvaziamento é apenas que ele assumiu a forma de servo, passando a viver como homem. O texto é mudança de função e condição, mas não de atributos individuais. Ou seja, Jesus se esvaziou do lugar de glória, mas não se esvaziou de sua glória. É isso mesmo. Então vou repetir lá, hein? Deixa eu até notar que até inventei essa frase agora. Inspirado aqui. Estou inspirado hoje. Cristo não se esvaziou. Nem eu lembro o que eu falei. Ok. Ele tá, não. Eu fiquei até emocionado agora. Cristo esvaziou. Não é nem esvaziou, vocês estão me confundindo. Cristo abriu mão do lugar de glória, mas não abriu mão de sua glória. Alguém pentecostal pode dar um aleluia aí? Não, eu falei pentecostal, Sidney. Então veja. Amém, amém. Brincadeira, Sidney. Você sabe que eu amo você, né? Eu escolhi te amar, Sidney. Bonito me quebra também, né? Então veja. Observando, agora, hermenêutica aqui, Kelly. Hermenêutica agora. Vocês todos estudaram hermenêutica. Observando o contexto de Filipenses, Paulo está tentando convencer aqueles cristãos a serem humildes. Ou seja, o objeto de discussão não é o Cristo. O objeto de discussão é o quê? Humildade. Vamos ler o Filipenses 2:1, para você ter noção do que Paulo está querendo dizer?
Aí, veja, ele começa falando que a igreja em Filipos não é que ela era, mas tinha um ou outro irmão, e toda boa igreja tem um ou outro irmão que não é de Deus. Toda boa, eu sei que as igrejas de vocês são boas, até a terceira é uma boa igreja. Mas lá tem um ou outro que não é, sempre vai ter. E em Filipos, que era uma igreja muito querida, tinha um ou outro que fazia as coisas pelo que motivo? Vanglória, orgulho ou partidarismo. Aí, vocês querem saber como a gente deve ser humilde? Como Cristo. Então, o objeto da discussão em Filipenses 2 não é sobre o Cristo, o tema é sobre humildade. E Cristo é um exemplo. E tanto é que depois que Paulo para de falar de Cristo, ele continua aplicando o exemplo como humildade. Então veja, o contexto de Paulo. Gente, vamos terminar aqui para nós tomar um café, porque o Giovanni está com fome e o João também. Eles não comeram quando chegaram. Está tentando convencer aqueles cristãos a serem humildes, assim como foi Cristo, que deixou o lugar de glória e veio a este mundo. Aí nós vamos falar de a união das naturezas depois. E aí eu vou responder a pergunta do Rildo sobre se Deus morreu ou não. Muito bem, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Nós já estamos agora com 1 hora de aula, então tá bom, né? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa?